Ontem o presidente Lula, recuperado da pneumonia, foi para o Palácio do Planalto e já fez uma reunião ministerial. A reunião estava a portas fechadas, mas no início ele fez uma breve alocução aos ministros, pedindo que não se lamentem, que sejam otimistas. Aí a gente fica pensando, puxa, o que aconteceu? Que ele está reconhecendo que integrantes do governo estão lamentando alguma coisa e que é necessário sacudi-los para que eles distribuam o otimismo. O otimismo faz parte de propaganda, né? Na tentativa de contaminar as demais pessoas, de passar esse otimismo para os demais. É que, no domingo, o Datafolha, que nunca foi contra Lula na campanha eleitoral, o Datafolha está mostrando que os dados de otimismo e pessimismo estão em relação a dezembro do ano passado. O otimismo está caindo e o pessimismo está subindo. Vamos aos números aqui do Datafolha. Em dezembro, o pessimismo estava em 20%. Agora já está em 26%. O otimismo estava em 49%. Caiu para 46%. A política econômica, as pessoas imaginavam que seria a mesma, 28%. Agora já estão vendo que não vai ser a mesma, né? 26%. Essa avaliação é a menor dos 3 governos Lula, comparando o primeiro trimestre de governo, no primeiro mandato, no segundo mandato e agora no terceiro. É a avaliação mais baixa, a pior avaliação. Vejamos aqui, a avaliação positiva nesse momento está em 38%. A negativa está em 29%. As pessoas que falam em irregular, quer dizer, não sabem exatamente definir, são 30%. Datafolha, publicada no domingo. Por causa disso, o presidente Lula falou aos seus ministros que precisam distribuir otimismo e não ficar se lamentando. Lamentando por quê? Bom, saiu o arcabouço fiscal, né, que é uma nova marca de fantasia para o teto de gastos ser furado, ser desrespeitado. Foi uma das grandes leis do período Temer que o Congresso aprovou, para limitar os gastos públicos, né? Mas o governo quer gastar. O ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, disse que é uma licença para gastar. E que, havendo licença para gastar, tem que crescer a arrecadação, porque senão não paga, né? Isso Afonso Celso Pastore disse num dia, domingo ou sábado, e na segunda-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirma que precisa ter mais receita, aí na ordem de 110 bilhões a 150 bilhões. Traduzindo, o governo pretende cobrar 150 bilhões a mais de impostos de todo mundo. Está R$ 700 per capita, do bebê ao mais idoso dos brasileiros. 700 de cada um, para o governo poder gastar. É por isso que as pessoas estão estranhando, já estão, mesmo os que aprovaram, estão desistindo de aprovar, os que estavam pessimistas agora são em maior número, né, porque não há definição. E o presidente repetiu nessa fala de abertura da reunião ministerial, né, que os programas sociais foram todos desmontados no governo passado. Ele repete isso a toda hora, né, na base daquela receita do repita, 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 alguém vai acabar acreditando, né? Alguém que não se dá o trabalho de pensar, alguém que está distraído, vai acabar acreditando. Mas a pesquisa da Datafolha mostra que nem é bem assim, que as pessoas estão caindo na real, né? Inclusive os 60 milhões que fizeram com que o Brasil tivesse a situação de agora. Bom, queria falar mais
desse anúncio do arcabouço, né? Vocês notaram que foi no mesmo dia que o ex-presidente Bolsonaro chegou a Brasília. É um recurso de propaganda, né? Sempre que não se quer dividir o noticiário, se inventa alguma coisa. Então o arcabouço foi anunciado assim, apressadamente, que precisava ser anunciado, porque pegou, né, um nome. Olha, fura teto de gastos. O governo quer furar o teto de gastos. Aí o governo substituiu isso por vem aí um arcabouço fiscal. Como disse o Afonso Celso Pastore, é para gastar mais. E a consequência disso, segundo o ex-presidente do Banco Central, é uma brutal carga fiscal.